nosso assunto é exclusivamente ele, que a gente possa então fazer as nossas reflexões e sairmos daqui mais conscientes do nosso papel, da nossa tarefa aqui, da nossa responsabilidade, por já termos tanto conhecimento a respeito do Cristo, a respeito da doutrina espírita. Essa época de Natal, sempre quando vai se aproximando o mês de dezembro, as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais dispostas à prática da caridade, procurando algo para fazer. Na casa espírita, muita gente chega e fala para a gente: olha, o que eu posso ajudar? E a gente sente esse espírito de fraternidade, de solidariedade. E a gente pensa assim, mas por que será que só nessa época acontece isso? Depois que passa o Natal, o Ano Novo, já são outros pensamentos, já são outras atividades, e as pessoas às vezes esquecem que o Natal não é somente este dia, nesse mês de dezembro. Que o Natal tem que ser comemorado, festejado, sentido o ano todo. Por quê? Não é só nesta época que as pessoas têm necessidade. Tem necessidades materiais e tem necessidades espirituais. Então, nós precisamos ver que esse espírito solidário de Natal deveria ser estendido durante todo o ano, mas talvez seja um treinamento para nós. Nessa época, a gente começa esse treinamento e esse espírito de solidariedade vai ficando e nós vamos ficando mais sensíveis com as pessoas. Eu quero fazer uma reflexão seguinte, sobre aqueles pastores que estavam naquela noite e foram agraciados com a notícia do nascimento de Jesus. Esses pastores eram um grupo reduzido que estava lá, e eles guardavam o seu rebanho normalmente. Só que, de repente, eles viram que o céu ficou diferente. Eles viram que existia no ar algo muito diferente daquilo que eles viam sempre. E quando eles perceberam que a natureza estava mais linda, que tudo parecia uma coisa maravilhosa, eles viram então o céu se abrindo e ouviram um grupo de anjos falando que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então imagine como que eles não se sentiram. E ainda mais foi falado a eles que o sinal para reconhecê-lo era um menino envolto em panos numa manjedoura, deitado numa manjedoura. Então eles tiveram essa notícia, eles que estavam ali no seu trabalho, e de repente eles foram agraciados com essa visão e com este entendimento. E eles então procuraram, porque além disso, mais anjos em coro entoavam glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. E eles ficaram maravilhados e foram à procura desse menino e encontraram em Belém, extasiaram-se quando viram aquela criança. Era tudo diferente, cercada de animais ali. Os animais chegaram ali para talvez dar um aquecimento, porque era uma noite muito fria.
E ali, por que a gente fala que tinha animais? Porque era um lugar onde se guardavam animais. Maria e José não tiveram outro lugar para passarem a noite, porque estavam todos os lugares cheios de caravanas, de pessoas. E imagine Maria, naquele momento sublime, quase dando à luz, se ela podia ficar exposta em algum lugar, no meio do povo. Não tinha jeito. Então José tinha procurado aquele lugar, que era um lugar mais reservado, era um tipo de uma caverna, onde as pessoas guardavam os seus animais à noite, para eles não ficarem ao relento. E lá tinha então um tipo de uma manjedoura onde Maria colocou o menino. E foi ali que os pastores encontraram essa criança. Ficaram tão empolgados com a presença do Salvador, porque eles sabiam, todos sabiam já de antemão, as profecias diziam da vinda de um Salvador, de um Messias. Então eles ficaram muito empolgados com tudo isso, né? E eles pensaram, para nós a vida vai ter outro sentido. Não vai ser a mesma coisa mais, depois de termos essa notícia e constatarmos então a presença do Salvador. E eles então se propuseram naquele momento a serem servidores daquele rei, que eles sabiam que era o Messias prometido. Só que a participação desses pastores foi somente aquela noite. Eles desapareceram no anonimato. Somente aquela noite que eles ficaram ali, extasiados, dando louvores a Deus, adorando aquela criança que eles acharam. Eles não estavam ao lado de Jesus menino, nunca eles estiveram ao lado de Jesus quando ele era criança. Eles não seguiram a pregação de Jesus quando Jesus começou sua pregação. Eles não se tornaram discípulos de Jesus. Eles não deram a vida pela causa evangélica. Então aquele grupo reduzido de pastores que foram tão agraciados com aquela boa nova, com aquela notícia, eles voltaram para os seus afazeres. Eles viram a natureza se vestir de festa, eles experimentaram emoções tão santas naquele momento, mas depois continuaram a cuidar dos seus rebanhos. Esqueceram que ele, aquela criança que eles estavam ali vendo, convocava todos os homens de boa vontade para o seu serviço. Esse fato, gente, se repete com muitos espíritas. Vamos falar de nós agora. Embora somos agraciados com os ensinamentos sublimes do Espiritismo, revelações de onde nós viemos, por que estamos na Terra, onde vamos, e questionaram problemas do destino e da dor, nos fala, a doutrina espírita nos fala desses problemas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, das nossas aflições, explicando as causas das nossas aflições. O Espiritismo nos trouxe leis eternas que regem o universo de causa e efeito, reencarnação, sintonia mediúnica. Gente, olha quanto conhecimento para nós, para a nossa vida. Os espíritos superiores ilustram os seus ensinos com visões do além,
nos mostram coisas que não é só aqui na Terra, que para lá, no plano espiritual, quantas coisas maravilhosas. Isso projeta as nossas mentes em objetivos superiores, faz com que não queiramos ficar apenas nessa vida nossa aqui na Terra, mas que a gente queira também fazer algo diferente, para que a gente possa ser tão agraciado com esses ensinamentos. Inunda os nossos corações de conforto e esperança. Tudo isso a doutrina espírita nos traz, nos revelando o porquê da nossa vida, para que nós estamos aqui. Quer dizer que nós somos os novos pastores de Belém, deslumbrados com tanta luminosidade. Nós ficamos deslumbrados com o conhecimento espírita. Muitas pessoas chegam na casa espírita e depois de um certo tempo, meu Deus, mas que maravilha! Agora eu estou entendendo muita coisa da minha vida, estou obtendo consolações para as minhas dores, para os meus sofrimentos. Eu estou entendendo a causa dessas aflições que eu estou passando. As pessoas chegam e falam isso para nós, da casa espírita, e falam assim, mas só que eu estou um pouco preocupado, porque eu não estou preparado para uma vivência tal. Então, eu vou dar um tempo, já vi muita gente fazendo isso, eu vou dar um tempo porque é muito para mim, é muita luz ainda para mim. Eu não estou disposto a me desvencilhar de certos hábitos. Eu não estou disposto a renunciar de muitas coisas que eu gosto demais. Então, esse pessoal, o que nós estamos fazendo com esse legado tão grande que nos foi confiado? Será que nós estamos trabalhando com a força do nosso exemplo, pela divulgação dos princípios espíritas, para que haja paz no mundo? Será que nós estamos trabalhando para isso? Com os nossos exemplos? Porque às vezes a gente vê pessoas com atitudes equivocadas, e vocês sabem que o espírita, ele é visado, né? As pessoas falam assim, ué, mas ele não é espírita? Como se o espírita tivesse que ser um santo, e já fosse um espírito perfeito, já fosse um espírito puro. E nós estamos aqui, como Kardec tão bem falou, tentando driblar as nossas imperfeições, tentando fazer algo para melhorarmos, mas a luta é muito grande, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Aquela escala do Livro dos Espíritos, nós estamos lá nos espíritos imperfeitos, porque os espíritos imperfeitos não constam só daqueles espíritos maus, como nós possamos pensar, mas são espíritos que ainda não alcançaram um nível evolutivo de bondade, de moralidade. Então existem espíritos imperfeitos de todo tipo, desde aqueles maus que gostam de praticar o mal, até os levianos, os inconsequentes, como está na escala do Livro dos Espíritos, os neutros, que às vezes fazem o bem, às vezes fazem o mal, não pensam nas consequências. Então, nós estamos trabalhando com o nosso exemplo, como foi perguntado, e uma pergunta muito interessante: permanecem os interesses de Deus acima dos desejos humanos?
Quando nós estamos trabalhando, permanecem os interesses de Deus para que haja união, para que haja uma fraternidade entre as pessoas, para que as pessoas sejam pacientes e tolerantes umas com as outras, ou são os nossos interesses? Eu faço o trabalho de um jeito e não admito que um companheiro queira mudar aquele trabalho. Não aceito uma opinião que talvez seja para melhorar. Então a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar em equipe por causa disso, porque ainda fala mais alto a nossa inferioridade, a nossa imperfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós devemos calar as nossas discórdias para que o trabalho aconteça. Nós devemos abrir mão, da nossa intelectualidade, às vezes achando que nós sabemos muito mais do que os outros, mas às vezes é só o intelecto. A gente tem experiências com pessoas dentro da doutrina espírita que têm uma grande intelectualidade, tem um conhecimento muito grande do espiritismo, mas na parte de convivência, na parte de moralidade, deixa a desejar. E quando chegar no plano espiritual, não adianta bater o pé e falar assim, mas eu fui um espírita que dei a minha vida, trabalhei no centro espírita demais, ajudei muita gente, fiz tudo que eu podia, deixei de lado as minhas vontades e fiz isso, trabalhei demais para isso. E daí vão perguntar assim para nós, e para você, o que você fez? Você trabalhou o seu interior? Você conseguiu enxergar em você o que você precisava mudar para poder conviver melhor com as pessoas? Porque a inteligência intelectual, gente, é fácil, o conhecimento a gente adquire muito. E a parte emocional? Como é que fica? A gente tem que trabalhar isso, E a parte espiritual? A gente tem que trabalhar muito. Então, será que nós nos esforçamos para corresponder às esperanças que Jesus deposita em nós? Vamos lembrar que Jesus veio à Terra e muita gente não tem nem consciência disso. O que ele veio fazer aqui? Muita gente acha que ele apareceu do nada aqui, deu algumas lições, deu alguns exemplos e foi ao sacrifício. E muitas religiões cristãs falam que ele morreu na cruz para nos salvar, então nós estamos todos salvos e não precisamos mais fazer nada da nossa vida, porque basta crer em Jesus e estaremos salvos. E isso é um grande engano. Temos que crer em Jesus, mas temos que saber que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o Espírito mais perfeito que já pisou no solo da terra. E ele vem num sacrifício tão grande. Muitas pessoas acham que o sacrifício maior de Jesus foi morrer na cruz. Mas não foi, gente. O maior sacrifício de Jesus foi encarnar entre nós. Porque para encarnar entre nós, nós sabemos, quem estuda um pouco de espiritismo, sabe que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, aqui na Terra, ele é ainda um tanto denso, apesar de ser um corpo fluídico.
Por quê? Porque ainda nós estamos num nível evolutivo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Graças a Deus, candidatos a um planeta de regeneração. Candidatos. Mas se a gente não se esforçar, nós vamos ficar milênios no planeta de provas e expiações. Porque depende de cada um de nós. Cada um de nós melhorando, nós estamos contribuindo para a melhora do planeta. Será que a gente está se esforçando para corresponder a essas esperanças que Jesus deposita em nós? Nem sempre. Nem sempre. Passadas essas emoções mais fortes do encontro com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o que a gente faz? Nós tendemos a cuidar dos nossos rebanhos. Achei maravilhoso, lindo, tudo bonito, me consolou, mas na hora que começou a me incomodar, porque eu percebi que a responsabilidade é minha, da minha mudança, da minha transformação. Na hora que eu percebi, eu falo assim, não, vou deixar um pouquinho de lado. Eu não quero me perturbar com essas coisas. Então eu vou cuidar das minhas coisas. Daqui a uns tempos, quando eu me aposentar, a pessoa fala assim, quando eu me aposentar, eu volto. Se nós formos esperar aposentarmos para começar o nosso trabalho de regeneração, e se a gente não aposentar? E se não chegar essa aposentadoria, como é que vai ficar? Nós, às vezes, ficamos tão distantes das diretrizes da doutrina espírita, que nós nos deixamos envolver por sentimentos negativos. Como pode uma pessoa que tem tanto conhecimento da doutrina deixar-se envolver por sentimentos negativos, pressentimentos, frustrações, medos, esquecidos que somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da criação? Por que acontece isso? Porque nós entramos no Espiritismo, mas nem sempre o Espiritismo entra em nós. Quando que o Espiritismo entra em nós? Quando nós percebemos que temos que mudar. Que aquela vida, aqueles sentimentos negativos, aqueles hábitos que não dizem mais respeito a nós, têm que ser deixados de lado. E é aí que vem o nosso sacrifício. Os primeiros cristãos tinham como sacrifício dar a vida pela causa. Eles morriam pela causa. Nós não precisamos morrer para isso. Basta que a gente faça esse autoconhecimento que tanto é falado, essa tão falada reforma íntima que a doutrina espírita nos traz. Eu prefiro falar renovação interior, porque reforma dá a impressão que a gente está consertando uma coisa velha. E o que nós precisamos é tirar tudo que não presta de dentro para colocar as coisas novas. Renovação interior. Às vezes preocupamos muito com as coisas que vêm de fora, com as exterioridades, mas não cuidamos do que está dentro de nós. Então, o grande mal da nossa vida é que ela é orientada pela ambição. Nós somos ambiciosos. Nós queremos as coisas para nós. Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. E essa ambição
conduz a gente a conquistas, tá certo? Mas nem sempre essas conquistas são boas, nos levam, né? Podem complicar a nossa vida às vezes. Muita ambição pode complicar. Nós precisamos ter vontade de progredir, vontade de crescer, tanto materialmente, espiritualmente, mas às vezes muita ambição acaba nos frustrando. É um combustível, a ambição potente, mas que ela gera às vezes forças desordenadas para nós. E faz com que, por pensar muito em nós mesmos, nos tornamos infelizes, porque o egoísmo nos torna infelizes. A pessoa que é egoísta, ela não é feliz. Por que ela não é feliz? Porque ela quer tudo para si, ou para os seus. A gente convive às vezes com pessoas que são fechados dentro do seu ciclo familiar, do seu nível familiar, e não abrem nem um pouquinho, não olham fora daquilo para as outras pessoas. Se percebem a necessidade alheia, fala assim, mas eu não tenho nada com isso, porque não é nada meu, não é meu parente, e nós sabemos que nós temos tudo a ver com todos. Nós não estamos aqui para viver isolados ou só para nós. Nós temos tudo a ver com todos. Então, quando a gente pensa somente desse lado da ambição e do egoísmo, nós vamos ter o quê? Um Natal também egoísta, né? Nós vamos ter um Natal materialista. O que nós vamos fazer nesse Natal? Vai ser para nós uma ocasião a mais de gozos terrenos, com festas, comidas, bebidas, coisas, presentes. Não é que isso seja errado, mas não pode ser só isso. Às vezes nos deixamos levar. Nessa época de Natal, a gente vê pessoas desesperadas, fazendo compras, gastando aquilo que não tem, para poder comprar, às vezes, um presente caro, que não é do seu nível material, mas precisa, porque é Natal, tem que fazer isso. Tem que fazer uma festa com comida, muitas comidas, excessos, muitas bebidas. Às vezes gasta-se o que não tem e depois, no mês de janeiro, meu Deus do céu, né? E como nós estávamos comentando antes da palestra, nessa época do ano, as casas espíritas, elas ficam meio que esvaziadas. Não sei se vocês notaram isso, que as casas espíritas ficam esvaziadas, porque as pessoas têm compromissos de festas, de compras, de outras coisas. E daí, depois que passa o Ano Novo, quando chega o mês de janeiro, voltam daquele jeito, né? Estropiados, doentes às vezes, carentes, porque estão sofrendo, porque não deu certo tudo aquilo que eles almejaram, porque se esgota a saúde com tudo isso. A saúde às vezes se esgota, excessos, comilanças, muita bebida, muito trabalho. Explora-se o próximo sem qualquer escrúpulo. Sobrecarrega aquelas pessoas que são os funcionários, os serviçais, que é tudo de uma vez, muito bem feito, tem que aprontar tudo rápido, né? Discute, se grita, reclama quando não dá certo das coisas. E daí? As nossas vidas deveriam ser inspiradas no ideal cristão.
Se nós nos inspirássemos no ideal cristão, a gente saberia que é força que transforma o homem. O ideal cristão é uma força que transforma o homem, a edificação do espírito. A lição de Jesus para nós, ele não veio aqui para falar, você esteja salvo, mas ele veio nos dar os instrumentos para que nós possamos nos salvar. Somos nós que nos salvamos, ninguém vai nos salvar. Então, por pensar em ajudar, amparar, socorrer, eleva-se a vivência do amor. Quando nós pensamos em ajudar, quando nós socorremos os outros, quando nós estamos elevando a nossa vivência do amor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo a lição de Jesus. E eu ouvi uma palestra ontem, muito bonita, falando da lição da manjedoura. Vejam bem, um espírito puro como Jesus, para vir à Terra, nós sabemos que ele teve dificuldades de vir adensando os planos espirituais até chegar ao nosso plano mais grosseiro, para poder aqui ter um corpo de carne para estar vivendo entre nós. Olha a dificuldade que ele enfrentou. Levou muito tempo nesse preparo. Vejam bem que primeiro Jesus enviou, porque como governador planetário, ele enviou muitos dos seus correligionários à Terra. Todos aqueles antigos que vieram com lições do bem, com lições do amor. Krishna, Lao Tse, Confúcio, todas aquelas pessoas que vieram antes de Jesus, trouxeram lições de prática do bem, de caridade, de amor ao próximo. Ele enviou, mas chegou um determinado momento que ele falou, agora eu vou. E ele fez uma reunião no plano espiritual com os espíritos que eram aqueles mais chegados dele, espíritos puros, os Cristos, porque nós conhecemos um Cristo, que foi o único espírito puro que veio à Terra, Jesus, com o nome de Jesus. Mas existem muitos espíritos da ordem crística, que são de outros orbes, de outros planetas. E Jesus, o governador planetário da Terra, participou desde o início da formação da Terra, até hoje, cuidando de nós, nos deu uma lição da manjedoura. Ele poderia vir num palácio, ele poderia vir cercado de riquezas, de pessoas servindo, mas o que ele quis, o que ele resolveu? De cara, gente, no nascimento dele aqui na Terra, a lição do desprendimento. A lição do desprendimento, não tinha nada, e na vida toda dele, ele não teve nenhum bem material. Eu não estou falando que é para a gente se desligar dos nossos bens materiais, porque senão nós vamos dar trabalho para as outras pessoas. Mas ele é o exemplo máximo. Sabe aquele exemplo que é aquele maior, e para a gente copiar, a gente vai conseguir copiar o mínimo. A gente não vai conseguir copiar tudo, mas o mínimo que a gente copiar já vai ser bom para nós. Desprendimento.
E o outro exemplo da humildade. Jesus foi uma criatura humilde. Ele nunca se impôs a ninguém. Ele nunca impôs nada. Ele convidava as pessoas. As pessoas aceitavam ou não. E ele convidava a todos, não somente aqueles que comungavam com as suas ideias. Ele veio para todos. Ele não veio somente para aquele povo, para aquela raça, mas ele veio para a humanidade toda, porque ele é o nosso governador planetário. Então ele cuida da humanidade inteira. Então, quando nós então temos essa lição da manjedoura e pensamos, por que eu vou ser tão egoísta? Por que eu não vou olhar um pouquinho para as outras pessoas ao meu lado? E eu não estou falando só de coisas materiais, não. Tem pessoas que convivem conosco que necessitam de ajuda, mas não é ajuda material, não. É uma palavra amiga, ouvidos que ouçam a dor do outro, o que o outro está passando. Nós não sabemos ouvir. Quando uma pessoa vem falar alguma coisa para nós, das suas vidas, quando a pessoa começa a falar, nós já estamos com o nosso pensamento muito tagarela, porque o nosso pensamento não para. Nós já estamos pensando na resposta que nós vamos dar para a pessoa. E não ouvimos realmente a necessidade da pessoa. A gente vê isso no atendimento fraterno, gente. Tem pessoas que chegam no atendimento fraterno e a gente tem que deixar a pessoa falar, contar a sua história, falar da sua vida, falar dos seus problemas, das suas dificuldades. E a pessoa fala, às vezes 15, 20 minutos sem parar. E depois que ela acaba de falar, ela fala assim, muito obrigada, você me ajudou muito. E a gente não falou uma palavra, a gente só ouviu. Então vamos aprender a ouvir mais, né? Para que a gente possa observar esse exemplo da simplicidade do Cristo. Então, quando a gente observa esse exemplo da simplicidade do Cristo, como é que nós vamos passar o nosso Natal? Nós vamos passar um Natal normal, reunir nossa família, nossos amigos, mas não vamos esquecer de agradecer a Jesus. Não vamos esquecer de louvar a Deus por permitir que o seu Filho amado viesse até nós, para nos trazer esse exemplo. Vamos lembrar sempre de agradecer. Vamos confraternizar com todas as criaturas. Vamos alegrar os nossos amigos, mas também vamos tentar reconciliar com os nossos inimigos. É uma época que a gente deve aproveitar. No início eu não falei que o ar fica mais rarefeito, que as energias boas, a gente sente isso chegando a época do Natal. Então vamos aproveitar isso para a gente fazer essa reconciliação com os nossos inimigos, que às vezes por um mal entendido, pessoas deixam de se falar por muito tempo, e Jesus foi bem claro, reconcilia com seus adversários enquanto estás a caminho com ele. O que Jesus quis dizer? Enquanto a gente está aqui encarnado, junto com a pessoa, que a gente está vendo a pessoa, que a gente está percebendo que
onde ela mora, o que ela faz, onde ela trabalha. A gente está vendo tudo isso. Por quê? Porque depois, se essa pessoa desencarna, o que vai acontecer? Ele vai ficar do outro lado, nós não vamos verificar o que está acontecendo com essa pessoa. Não sabemos o que ela vai fazer para nós. Então vamos reconciliar enquanto é tempo. Vamos demonstrar o nosso reconhecimento aos benfeitores espirituais, que tanto fazem por nós. Vamos ajudar os necessitados, mas não só nessa época de Natal. Vamos colocar na nossa vida esse projeto de ajudar sempre as pessoas. Eu lembro sempre, quando eu estou falando de Natal, de Chico Xavier. Chico Xavier, para nós, é aquele exemplo, né? Não tem por onde. Não tem crítica nenhuma, porque ele não teve um comportamento que pudesse falar, ele não é cristão, ele não é espírita. Chico Xavier, sabe como que era o Natal dele? Ele reunia alguns amigos e na noite de Natal ele pegava alguns mantimentos, alguns brinquedos, algumas coisas, e eles saíam pela periferia da cidade onde ele morava, Uberaba. E lá ele ia naquelas casas mais humildes e deixava não só o presente, mas o consolo, a palavra amiga, porque falar com Chico Xavier, gente, era uma emoção muito grande. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, ele fazia isso. E o médium Carlos Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira, conta que Chico Xavier, no plano espiritual, no primeiro ano que ele chegou no plano espiritual, ele convocou aqueles espíritos mais chegados a ele, que já eram aqui chegados na Terra, para fazer o mesmo no plano espiritual. Daí vocês vão falar assim, mas no plano espiritual tem necessidades? E como? Tem tanta necessidade quanto aqui, ou mais. Então, ele faz isso. No primeiro ano da sua desencarnação, ele foi, reuniu todos esses amigos, eles saíram pela periferia, no plano espiritual. E lá, eles chegavam nas casas, nas taperas, porque tem tudo isso, gente. A Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, tudo que tem aqui veio de lá. Então, nesses planos inferiores, que é onde os espíritos mais elevados ajudam, é aí que eles trabalham. Então, o Chico faz isso, né? Ele demonstra essa felicidade de estar trabalhando pelas pessoas. Então vamos fazer isso, evitar os desperdícios, o abuso à mesa. Vamos presentear também, sim, mas com sobriedade, não precisamos exagerar tanto. Não precisamos gastar todo o nosso 13º só para dizer que demos um presente tão bom. Porque às vezes uma lembrancinha, dependendo, a pessoa recebe com tanto amor, porque a gente lembrou dela. E é isso que mais interessa. Às vezes não damos muita importância. A lembrança, um telefonema às vezes, que se a gente está distante. Então, vamos seguir dessa maneira. Eu queria contar para vocês uma história de Natal. Uma história de Natal que se passou lá num país distante da Europa, onde faz muito frio nessa época, né? E um homem chamado Mogo.
Era um homem muito bom, honesto, trabalhador. Ele era uma pessoa do bem, mas só que ele não gostava de Natal. Ele achava que era muita tristeza. Muitas pessoas que sofriam porque não tinham nada material. Muitas pessoas que sofriam porque estavam abandonadas. Muitas pessoas que sofriam porque tinham perdido seus entes queridos aquele ano. Então ele falava, o Natal é muito triste. E ele não acreditava que Deus havia enviado o seu Filho, que aqui se fez homem, para poder consolar a humanidade. Ele falava, imagina que absurdo isso. Imagine se Deus ia se preocupar de enviar o seu filho vir aqui, se tornar homem como nós, para consolar os homens. Deus pode consolar os homens, de onde ele está. E ele pensava assim, quando chegou a noite de Natal, como era hábito, cristão, todos iam para a igreja, a tal missa do galo, meia-noite. Mas ele não ia, a família dele foi, mulher, os filhos, e ele falou assim, seria hipocrisia minha ir para a igreja, porque eu não acredito nisso. Como que as pessoas são tão ingênuas ao ponto de acreditar nisso? Que Deus enviou o seu Filho para se tornar homem aqui, para consolar os homens. Ele não acreditava. Então, assim que as pessoas saíram para a missa, ele acendeu a lareira, porque nesses lugares tem que ter um aquecimento, é muito frio. Acendeu a lareira, sentou na sua poltrona predileta, pegou o jornal do dia e começou a ler. E ele estava ali na sua leitura, quando ele ouviu um barulho no vidro da janela. E seguido de vários barulhos, pancadas. E ele pensou assim, algum engraçadinho que está jogando bola de neve para me incomodar. Acendeu a luz da garagem e viu que não era nada disso. Alguns pássaros que foram acometidos por uma tempestade perderam o rumo de onde eles se dirigiam, e como eles viram a luz na casa dele, eles se dirigiram para lá, talvez procurando um aquecimento. Só que eles batiam no vidro e caíam, e agora eles estavam com as asas machucadas e não podiam mais então voar. E ele viu aqueles pássaros ali no chão e ele ficou condoído com aquilo. Coitados, eu quero aquecê-los. E ele tentava então de toda maneira levar esses pássaros para dentro da garagem, porque lá acendeu a luz, eles ficariam aquecidos, mas os pássaros ficavam imóveis, eles não se moviam. Daí ele fazia de tudo, tentava empurrar, eles ficavam imóveis. Ele foi lá dentro, pegou um miolo de pão, fez um caminhinho até a garagem para ver se eles iam comendo, e eles imóveis. E ele ficou desesperado, porque ele queria ajudar aqueles pássaros, mas não tinha jeito. Daí ele parou e falou assim, ai meu Deus, se pelo menos eu pudesse me transformar em pássaro, por um minuto que fosse, e eu acolheria esses pássaros, e eles confiariam em mim. Nesse momento, o sino da igreja tocou as 12 badaladas da meia-noite. Um daqueles pássaros se transformou num anjo e falou assim para ele, agora você acredita por que Deus precisou enviar o seu filho para se tornar homem?
para poder ajudar os homens, ele ficou boquiaberto, ajoelhou e falou: meu Deus, perdão, agora eu estou entendendo que somente um homem pode ajudar o outro homem. Deus só tem o homem para poder cuidar do outro homem. Nós somos os braços de Deus. Então ele pediu muito perdão e entendeu a lição. Por que Jesus precisou então encarnar entre nós? Para nos consolar e para nos ajudar. Se nós pensarmos nisso, nós teremos sempre um Natal espiritual. Porque o Natal material a gente tem mesmo. Eu lembro na minha casa, na infância, que a gente sempre, minha mãe era muito católica, ela fazia presépio. E a gente se reunia em torno do presépio para rezar. Quando dava meia-noite, todo mundo se reunia no presépio e a gente ia fazer as nossas orações para depois a gente participar da ceia. Então é tão importante que a gente tenha esse Natal espiritual, que a gente entenda esse Jesus se fazendo homem para cumprir uma das mais belas tarefas, né? Que foi ele se entregar, né? Que um espírito pode se entregar a essa realização, que é abrir o caminho da felicidade à ignorância em geral. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele abriu um caminho para sermos felizes, para que saiamos da nossa ignorância espiritual, para podermos então alcançar essa felicidade. Porque quando nós saímos dessa nossa ignorância espiritual, a gente não vai se incomodar mais com coisas fúteis, com as picuinhas do dia a dia. Mas a gente vai querer então ser uma pessoa melhor. Vamos viver cada vez mais esse Natal espiritual, louvando e aceitando Cristo, para que se estabeleça essa fraternidade universal que nós tanto queremos, né? Porque no Natal terreno nós temos o Papai Noel, mas o Papai Noel é uma lenda, mas existiu realmente São Nicolau, que foi um bispo, né? Ele é o patrono da Rússia, ele foi um bispo na Turquia. E o que ele fazia nessa época? Ele ajudava muitas pessoas carentes. E ele distribuía presentes, por isso que veio essa lenda de Papai Noel. Ele é considerado um santo da Igreja Católica, né? Ele nasceu no ano 270. Então, tem muito a ver também quando a gente fala: ah, Papai Noel não tem nada a ver, porque é muita coisa material. Mas a lenda traz esse espírito de São Nicolau, que no começo distribuía os presentes, ajudava os pobres, fazia tudo isso. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui uma poesia que toca os nossos corações. Coração amigo, enquanto se refazes na alegria da mesa farta, os parentes, a união, lembra-te daqueles que em agonia não tem nada para si, nem um farelo de pão. E quando de teus olhos brilharem os olhinhos, dos teus filhos brilharem os olhinhos, radiantes de emoção ante o brinquedo novo, lembra-te daqueles outros filhinhos que seguem esquecidos nas ruas pelo povo. São crianças também, o Papai Noel espera. Transforma tua gratidão em prece concreta e seu Papai Noel que nunca tiveram, que por certo no teu lar, regurgitante de luz, em divina presença secreta, velando pelos teus encontrarás Jesus.
Muita paz a todos, um Feliz Natal para todos nós, lembrando do Cristo e seguindo as suas lições. Obrigada.